Fala galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como os elementos químicos foram organizados. Já aprendemos sobre elementos químicos, já aprendemos aí sobre o número atômico, já aprendemos várias coisas. Agora vamos falar sobre a tabela periódica, que é um meio de organizar os elementos químicos de forma que a gente possa utilizá-los da melhor forma possível. Vamos lá. Bom, ao longo da história surgiu essa necessidade de organizar os elementos químicos, porque o número de elementos que estavam sendo descobertos já estava crescendo, né? E aí tiveram algumas ideias, como a tríade de Dobereiner, não sei pronunciar isso, que ele organizava os elementos em 3, o parafuso telúrico, que propunha um formato espiral para organizar os elementos químicos, as oitavas de Neerland, que organizava esses elementos químicos em grupo de 8, como se fossem as notas musicais, e depois veio esses dois grandes cientistas, Dmitri Ivanovich Mendeleev e Henry Moseley. Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e Moseley organizou os elementos depois em ordem crescente de número atômico, que é o que a gente usa até hoje. Bom, vamos lá. Mendeleev ele registrou as propriedades de 63 elementos químicos conhecidos na época, né? Ele fez fichas de papel e nessas fichas ele botou as propriedades do elemento químico. Então ele começou a organizar essas fichas em ordem crescente de número de massa atômica, da massa dos elementos. E ele conseguiu notar algumas propriedades semelhantes ali, uma periodicidade, ou seja, propriedades semelhantes que se repetiam. Isso ele começou a observar quando colocou elementos químicos semelhantes em uma mesma coluna. A partir daí, Mendeleev chegou a uma forma excelente de organização e organizou seus elementos químicos ali em ordem crescente de massa atômica e aí ele criou o modelo da tabela periódica que a gente tem hoje. Ela tem uma contribuição muito importante de Mendeleev. Ele depois essa tabela periódica foi melhorada por esse cara chamado Henry Moseley. Ele foi o cara que descobriu, lembra da aula passada? O número de elétrons, o número de prótons no núcleo do átomo. Ele conseguiu determinar o número de cargas positivas de cada elemento. E aí, ele chamou essa grandeza, né, de número atômico, que é o que caracteriza o átomo. Então, Moseley ele aperfeiçoou a tabela de Mendeleev, colocando os elementos em ordem crescente de número atômico. E até hoje a gente utiliza isso, beleza? Como é a tabela periódica atual? Atualmente a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons. A tabela é dividida em linhas e colunas. As linhas horizontais são chamadas de períodos e as colunas verticais são chamadas de grupos e uma nomenclatura um pouquinho mais antiga de famílias. A tabela está dividida em 7 períodos de 18 grupos, beleza? E os elementos químicos que possuem características parecidas estão localizados no mesmo grupo. Para localizar um elemento químico, você só precisa saber o período e o grupo que ele está. Você já consegue localizar ali o elemento químico na tabela periódica. Na tabela periódica, como o elemento químico é representado? Aqui em cima você tem o número atômico, que vai estar em ordem crescente, número atômico. Aqui embaixo você tem o símbolo do elemento, o nome, e embaixo aqui a massa atômica. Essa massa é aquela média ponderada das massas, lembra? Por isso que não tem um número inteiro aqui. É uma média ponderada. Quando a gente arredonda, aí a gente encontra aí, a gente geralmente arredonda, né, para utilizar no nosso dia a dia, quando for fazer alguns trabalhos com os elementos. Aí está a tabela periódica, a famosa tabela periódica, organizada aqui. Está toda coloridazinha para identificar algumas coisas. Ó, aqui nós temos metais alcalinos, que são essa primeira coluna. Vê que tem 18 colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 colunas, que são 18 grupos,
e 7 períodos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos, beleza? 18 colunas, 18 grupos e 7 períodos. O primeiro grupo aqui é chamado de metais alcalinos, que são esse lítio, Na, K, Rb, Cs. Mas o hidrogênio ele não pertence aos metais alcalinos. Ele está aí no grupo 1, mas ele não tem família. É um solteirão da vida. Mas reage com todo mundo. É um solteiro safado, né? É solteiro, mas reage com todo mundo. Beleza? O segundo grupo é chamado de metais alcalinos terrosos. Esse amarelo aqui. Esses grupos aqui, que estão em, acho que é rosa, né? Que tem, ó, 3B, 4B, eles são os metais de transição. Aqui embaixo temos os lactinídeos e os actinídeos. Esses elementos eram para estar aqui em cima, ó. Mas como a tabela ia ficar muito comprida, muito larga na verdade, aí eles colocaram aqui embaixo para facilitar a organização da tabela periódica. Então temos os lactinídeos e os actinídeos. Aqui nós temos outros metais que não são de transição, alumínio, galho, estão aqui, que está em azul. Nós temos aqui em verde os não metais, ó. Todos aqui em verde são não metais. Nós temos essa última, o grupo 18 aqui, que são os gases nobres, beleza? Então essas são as informações aí da tabela periódica, ok? Ela está dividida aqui, ó, em metais, que são os bons condutores de calor e eletricidade, são sólidos naturalmente, só que com exceção do mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. Os não metais são maus condutores de eletricidade e podem assumir qualquer estado físico na temperatura ambiente, beleza? Os gases nobres, eles apresentam baixa reatividade, são pouco reativos, não gostam de se misturar, são nobres, sendo até pouco tempo considerados inertes. Até pouco tempo achava que os gases nobres não reagiam com ninguém, mas hoje, sob condições especiais, a gente já sabe que eles reagem. E antigamente existia uma classificação de semimetais, mas hoje não existe mais, então essa nomenclatura foi extinta. Ou é metal ou é não metal. E o hidrogênio, como eu falei, ele não pertence a nenhum grupo, porque tem alta capacidade de se combinar com os outros. Ele é diferentão. Ele não tem família, não tem grupo, beleza? A nomenclatura aí, como eu falei, ó, nós temos os metais alcalinos no grupo 1, metais alcalinos terrosos. Todos esses grupos aqui que estão aqui, ó, de 3 até 12, eles são metais de transição. Essa nomenclatura aqui de baixo é a nomenclatura das famílias. Essa nomenclatura é um pouco antiga, não está se utilizando mais, está se utilizando mais a nomenclatura de grupo. Grupo 1, 2, 3 até o 18. Aqui nós temos, ó, o nome das famílias 13, dos grupos 13, 14, 15, 16 e 17. Família do boro, do carbono. Por que do boro? Porque é esse primeiro elemento que está aqui. Do carbono, porque é esse primeiro elemento que está aqui. Do nitrogênio, é o primeiro elemento que está aqui. Mas no grupo 16 e grupo 17, aí é chamado de calcogênio e halogênio. E esse 18, gases nobres, beleza? Que a gente já viu sobre lactinídeos e actinídeos. Os elementos do grupo 1 e 2, esses grupos aqui de cima, que estão mais altos, eles são chamados de elementos representativos, com exceção dos gases nobres, né? E os elementos aqui do meio são chamados de elementos de transição. Eles estão transitando entre os metais representativos e aqui os ametais representativos, beleza? Então, são chamados de elementos de transição. E é isso aí, algumas características da tabela periódica. A gente vai usar muito essa tabela. E aí, depois próxima aula, a gente vai fazer uns exercíciozinhos sobre tabela periódica, beleza? É só se inscrever no canal e deixar o joinha. Valeu!